Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Conclusão do discurso na sinagoga de Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, ouvindo-o, disseram: essa palavra é dura. Quem pode escutá-la? Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhes disse: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que vos disse são espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creem. Jesus sabia, com efeito, desde o princípio, quais os que não criam e quem era aquele que o entregaria, e dizia: por isso vos afirmei que ninguém pode vir a mim se isso não lhe for concedido pelo Pai. A partir daí, muitos de seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. A confissão de Pedro. Então disse Jesus aos 12: não quereis também vós partir? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna, e nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Agostinho. Tendo Jesus dito tais coisas, não perceberam que falava de algo grande e que aquelas palavras encerravam um mistério, mas as entenderam como quiseram à maneira dos homens, como se Jesus se dispusesse a cortar a carne da qual estava revestido o Verbo, para reparti-la entre os que criam nele. Por isso, diz o evangelista, muitos, ouvindo isso, não dos seus inimigos, mas dos seus discípulos, disseram: essa palavra é dura. São João Crisóstomo. Isto é, difícil de compreender, por ultrapassar a fraqueza das suas inteligências. Com efeito, julgavam que o Senhor falava de coisas que excediam a sua dignidade e disseram: quem pode escutá-la? Santo Agostinho. Se os discípulos consideraram dura essa linguagem, o que dizer dos inimigos? Contudo, era preciso que se dissessem coisas que não seriam compreendidas pelos homens. Os segredos de Deus devem granjear a atenção dos homens, não a sua inimizade. Teofilacto Diócrida. Quando ouves que os seus discípulos murmuravam, não penses que isso se refere aos que realmente eram discípulos, mas àqueles que aparentavam exteriormente ser instruídos por ele. Com efeito, entre os discípulos, havia alguns da plebe que eram chamados de seus discípulos, mas apenas porque permaneciam muito tempo com os verdadeiros discípulos. Santo Agostinho. Disseram essas coisas entre si para não serem ouvidos por ele. O Senhor, porém, que conhecia o que se passava no interior deles, ouvia-os em si mesmo. Por isso segue. Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhes disse: isto vos escandaliza? Alcuino. Isto é, escandaliza-vos que eu vos tenha dito que deveis comer a minha carne e beber o meu sangue? São João Crisóstomo. Um dos sinais de sua divindade foi revelar publicamente o segredo dos corações, e por essa razão indaga: e quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes? O que direis? Esta é a mesma indagação que havia dirigido a Natanael, porque te disse: vi-te debaixo da figueira, crês, testemunhará coisas ainda maiores.
Nosso Senhor não acrescenta aqui pergunta após pergunta, sem motivo. Antes, quer persuadir os discípulos da grandeza inumerável das verdades que ensina. Se ele simplesmente lhes tivesse dito, antes de tudo, assim como havia descido do céu, sem acrescentar mais nada, teria aumentado o escândalo de quem o ouvia. Contudo, declara que sua carne é a vida do mundo, que ele foi enviado pelo Pai, também pelo Pai vive. E então acrescenta que desceu do céu para dissipar toda a dúvida. Não é, portanto, para escandalizar os seus discípulos, pelo contrário, o declara para destruir o escândalo. Enquanto os discípulos o consideravam apenas como filho de José, suas palavras não seriam compreendidas. Aqueles que, pelo contrário, acreditavam que ele havia descido do céu e que para lá deveria ascender, estariam em condições de receber seus ensinamentos. Santo Agostinho. Ou ainda, nestas palavras estava a resposta à dificuldade de entendimento que afligia os discípulos. Imaginavam eles que Nosso Senhor entregaria seu corpo em pedaços, mas ele lhes disse que subiria inteiramente ao céu. E quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes? Vereis então que ele não dá seu corpo como pensais e que o mistério de sua graça não está sujeito à corrupção. Com efeito, o Cristo só começou a ser o Filho do Homem na terra por meio de seu nascimento da Virgem Maria, quando estava vestido de carne mortal, e por esta razão declara: E quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes? Assim, o que diz para que entendêssemos que ele, o Cristo, era Deus e homem ao mesmo tempo, uma só pessoa e não duas, e que o objeto de nossa fé não é uma quaternidade, mas a Trindade. Portanto, o Filho do Homem estava no céu, assim como o Filho de Deus estava na terra. Na terra, ele era o Filho de Deus pela carne que assumiu, e era o Filho do Homem no céu pela unidade da pessoa. Teofilacto Diócrida. Portanto, não acredite que o corpo de Cristo desceu do céu, como ensinam os hereges Marcião e Apolinário. O Filho de Deus e o Filho do Homem são uma e a mesma pessoa. São João Crisóstomo. Nosso Senhor remove os obstáculos ao entendimento por outra via ao dizer: o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. Eis o verdadeiro significado dessas palavras. É preciso entender, em sentido espiritual, o que acabo de dizer a meu respeito. Se tomares estas minhas palavras em sentido carnal, delas não tirareis proveito. Entendê-las segundo a carne é ver apenas o que está na superfície, sem aprofundar-se. Não é deste modo que se compreende os mistérios. É necessário considerá-los com os olhos interiores e ouvi-los sempre espiritualmente. É segundo a carne que se duvida que o Senhor desse seu corpo como alimento. Do que se trata? Não é a verdadeira carne que ele nos dá de comer? Sem dúvida, é a sua carne que ele dá para nós. Se, portanto, ele declara que a carne é inútil, não fala da sua carne, mas daqueles que deram às suas palavras uma interpretação carnal. Santo Agostinho. Ou de outro modo, a carne para nada aproveita, mas como interpretaram aqueles homens? Pensaram que se referia à carne que é cortada dos cadáveres e vendida no açougue, não da carne animada pelo Espírito. Una-se o Espírito à carne, e esta será de muito proveito. Pois se a carne para nada servisse, o Verbo não se teria feito a si mesmo carne para habitar entre nós. De fato, o Espírito faz grandes coisas por meio da carne para a nossa salvação. A carne não purifica por si mesma, mas por meio do Verbo, por quem foi assumida. Sendo o princípio de todas as coisas, assumindo a alma e a carne, purifica a alma e a carne de todos os fiéis. Portanto, é o Espírito que vivifica. A carne para nada aproveita, se tomada no sentido em que aqueles homens compreendiam. É como se o Senhor dissesse: não é assim que dou de comer a minha carne. Nem devemos nós saborear tal carne segundo a carne. Por isso diz: as palavras que vos disse são espírito e vida. São João Crisóstomo, isto é, são espirituais, não tendo nada de carnal, nem produzindo efeitos meramente naturais. Estão arrancados do domínio da necessidade que rege as coisas terrenas e das leis que aqui foram estabelecidas. Santo Agostinho.
Se, portanto, entendeste essa palavra em sentido espiritual, elas serão para ti espírito e vida. Se as entendeste em sentido carnal, elas ainda assim são espírito e vida, mas não para ti. Dissemos, pois, que o Senhor nos convidou para comer a sua carne e beber o seu sangue, para que permaneçamos nele e ele em nós. O que pode produzir isso, senão a caridade? Porque a caridade de Deus está derramada em nossos corações pelo Espírito Santo. Como diz o apóstolo, logo é o Espírito que vivifica. São João Crisóstomo. Como tinha falado de coisas que excediam a compreensão carnal, acrescentou: alguns de vós, porém, não creem, dizendo alguns, exceto os discípulos, revelando o segredo dos corações, dá a conhecer a sua dignidade. Santo Agostinho. O Senhor não disse, mas há alguns de vós que não entendem. Em vez disso, explica a causa por que não entendem. Por isso é dito pelos profetas: se não crerdes, não entendereis. Como aquele que resiste poderá ser vivificado? Fazendo-se inimigo, não volta o rosto ao raio de luz pelo qual deveria ser penetrado, mas fecha a sua alma. Creiam e abram, e então serão iluminados. São João Crisóstomo. E para que saibas que, antes mesmo de dizerem essas palavras, e não apenas depois que murmuraram e ficaram escandalizados, Cristo já conhecia as disposições de seus corações. O evangelista acrescenta: Jesus sabia, com efeito, desde o princípio, quais os que não criam e quem era aquele que o entregaria. Teofilacto Diócrida. O evangelista quer com isso nos mostrar que, desde antes da fundação do mundo, ele conhecia todas as coisas, o que é sinal de sua divindade. Santo Agostinho. Depois do Senhor ter distinguido os que creem dos que não creem, manifestou a causa porque uns não creem, por isso segue, e dizia: por isso vos afirmei que ninguém pode vir a mim se isso não lhe for concedido pelo Pai. São João Crisóstomo, como dizendo: não me perturba, nem surpreende que alguns não creiam, pois sei a quem o Pai o concedeu. O Senhor disse isso para manifestar que não desejava ser louvado por aqueles homens e para convencê-los de que seu pai não era José, mas o próprio Deus. Santo Agostinho. Logo, também o crer nos é dado. Com efeito, crer não é algo de pouca monta. Se, portanto, é algo grande, alegra-te, porque creste, mas não te ensoberbeças. Com efeito, o que tens que não tens recebido? Que esta graça seja dada a alguns e não a outros, ninguém o pôde pôr em dúvida sem se opor ao que diziam claramente as Sagradas Escrituras. O fato de não ser dada a todos não deve inquietar o fiel que crê que, pelo pecado de um só, incorreram todos os homens em justíssima condenação, de modo que não se poderia repreender a Deus, nem mesmo se ninguém fosse salvo. Daí ser uma grande graça que muitos se salvem. Mas por que uns são salvos e outros não? Isso não se pode saber, pois são incompreensíveis os seus juízos e imperscrutáveis os seus caminhos. Prossegue. A partir daí, muitos de seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. São João Crisóstomo. Não disse se afastaram, mas tornaram atrás, isto é, deixaram de ouvi-lo com boa disposição e perderam a fé que um dia tiveram. Santo Agostinho. E como se separaram do corpo, perderam a vida, porque já não pertenciam ao corpo e se consideravam pertencentes ao número dos que não criam. Não foram poucos os que voltaram atrás, seguindo a Satanás e não seguindo a Cristo, como as mulheres das quais diz o apóstolo. Algumas se perverteram para seguir Satanás. O Senhor não censura Pedro o enviando para que seguisse Satanás, mas fez com que viesse após si. São João Crisóstomo. Alguém pode perguntar: que razão havia para proferir aquelas palavras que, em vez de edificarem, prejudicavam os edificados? Grande era a sua utilidade e necessidade. Com efeito, como suplicavam por alimento corporal, recordando-se daquele que fora dado aos seus pais, o Senhor mostra-lhes que todas essas coisas não passavam de figura, fazendo-os recordar o alimento espiritual. Não deviam, pois, ficar escandalizados,
mas perguntar. O escândalo deveu-se à sua insensatez, não à obscuridade daquilo que era dito. Santo Agostinho. Isso talvez tenha acontecido assim para a nossa consolação. Por vezes, ocorre que um homem fale a verdade, mas aquilo que fala não é compreendido, e aqueles que ouvem se escandalizam e se afastam. Então o homem arrepende-se de ter dito a verdade, dizendo para si: eu não devia ter dito isso desta maneira. Assim aconteceu ao Senhor. Falou e perdeu muitos, mas não se perturbou, porque sabia, desde o princípio, quais eram os que não creriam. Quando isso acontece conosco, porém, afligimo-nos. Encontremos consolo no Senhor e tenhamos ainda assim prudência ao falar. São Beda. O Senhor sabia com respeito àqueles discípulos que permaneceram se queriam retirar-se. Interrogou-os, porém, para que a sua fé se mantivesse e servisse de modelo para os demais. Prossegue. Então disse Jesus aos 12: não quereis também vós partir? São João Crisóstomo. Convinha atraí-los dessa forma, porque se os houvesse elogiado, teriam como homens pensado que faziam favor a Cristo ao não o deixar. Manifestando, porém, que não carecia de que o seguissem, reteve-os mais perfeitamente consigo. Não lhes disse, retirai-vos, porque assim os expulsaria, mas lhes perguntou se queriam se retirar, afastando assim toda a violência e necessidade, não desejando os coagir pela vergonha. Com efeito, retê-los pela necessidade equivaleria a que se retirassem. Mas Pedro, que amava os irmãos e conservava a amizade, respondeu em nome de todo o colégio dos apóstolos. Por isso segue. Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, a quem iremos? Santo Agostinho. Como dizendo, tu nos repeles? Se vamos deixar-te, dá-nos outro a quem iremos. São João Crisóstomo. Essas palavras revelam um grande amor, pois Cristo era para seus apóstolos mais estimado do que os próprios pais e mães. Além disso, para que não parecesse que diziam isso porque não haveria quem os acolhesse, acrescentou: tens palavras de vida eterna. Com efeito, como tinha ouvido o Mestre dizer: eu ressuscitarei e terá vida eterna, mostra que se lembra das palavras ditas. Os judeus, de fato, diziam: este é o filho de José. Mas Pedro diz: e nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Santo Agostinho. Cremos para conhecer. Se houvéssemos desejado conhecer para então crer, não seríamos capazes nem de conhecer, nem de crer. Cremos e conhecemos que tu és Cristo, o Filho de Deus, isto é, que tu és a própria vida eterna, e não dás na carne e no sangue, senão aquilo mesmo que tu és. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.